A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais um dia diante da presença de Deus, né? Uma excelente sexta-feira a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com a live Manhã com Propósito. Quarta-feira nós não conseguimos fazer, mas nós estamos aqui hoje para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Você que nos ouve, você que vai entrar, você que vai ver aí pelo feed de notícias, você que entra aí na barra de notificação, irmãos, e vê a live acontecendo, assistindo aí, clica aí, tá? Curte aí, né? Se der, compartilha, para mais pessoas serem alcançadas em nome de Jesus. Deus tem feito milagres, operações, curas, libertações através da tua palavra, né? Nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Porque Deus é fiel, grandioso, bendito, e o nome dele é exaltado. Nós queremos aqui glorificar o nome santo de Jesus por tudo que ele é e tudo que ele tem nos feito. Irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos por tudo que tu és, Senhor. A tua unção, a tua graça, a tua benignidade, Pai, a tua benevolência tem nos alcançado dia após dia, Senhor. O favor imerecido, a graça, Senhor Jesus, que nos sustenta, as misericórdias do Senhor, meu Pai, que são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Senhor, eu peço pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão passando por dificuldades, que estão passando por enfermidades, momentos difíceis, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los, Pai. Que eles possam dar, Senhor Jesus, ouvidos à tua palavra. Que eles possam estar diante da tua presença, te glorificando e te bendizendo. Pois tu és Deus fiel, Senhor e senhores. O Deus grandioso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. O Deus que opera, o Deus que é de perto, mas também é de longe. O Deus que conhece o íntimo e o oculto, o profundo e o escondido. Ah, Deus, que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua unção. Conosco nesta manhã, Senhor, fale conosco mediante a tua presença. Meu Pai, nós estamos aqui unicamente para dizer-te, Senhor, meu Pai, que sem a tua presença nós não somos nada. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para dizer quão grande é o Senhor para nós, meu Pai. A benevolência do Senhor, meu Pai, é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor é um Deus benevolente, um Deus glorioso, um Deus santo, meu Pai. Um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então, se conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. (654). Aleluia. Amém? Lá, os corinhos da harpa cristã. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua
em espírito, em verdade. Não apenas ou nos entre os querubins. Ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Ó, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Ó, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Qual? 662. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito nossas vidas florescer. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, mais uma vez. Vamos para a palavra que nos é proposta, em nome de Jesus. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para a palavra desta manhã, que se encontra em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14. Versículo de número 22 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, versículo de número 14, versículo 22 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, e caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, mais uma vez Jesus está com seus discípulos, mais uma vez Jesus está com a multidão, e a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco e passar para o outro lado. Jesus ficou ali, despediu a multidão, foi orar sozinho, e já era a quarta vigília. Depois das 3 horas da manhã, o barco já estava no meio do mar, já estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a Bíblia diz que Jesus vai de encontro com eles, vai de encontro com esse barco, andando por cima das águas. A Bíblia diz que quando todos os discípulos viram, começaram a gritar, pensando que era um fantasma. A primeira palavra de Jesus liberada é: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está dizendo: ó, se alegra, né? Tranquiliza, sou eu, não tenha medo. A Bíblia diz que, respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro já está dizendo: ó, se é o Senhor, eu quero prova disso, também quero andar por cima das águas. Jesus respondeu e disse: vem, né? Jesus está dizendo: vem. A Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, né? Pedro, ele desce, começa a ir de encontro com Jesus, mas quando sente o vento contrário, o vento bateu no peito dele, ele começou a afundar. Já tem uma revelação para nós aqui. Nós queremos ouvir a voz de Jesus, saber que é Jesus, e Jesus está nos chamando ao seu encontro, para viver o sobrenatural. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um que anda por cima das águas, irmãos, né? Não tem efeito especial, não tem, né, dramaturgia, não tem efeito de cinema, nada. É Jesus que está ordenando a Pedro. A Bíblia diz que ele começa a andar por cima das águas, mas quando sentiu o vento contrário, ele começou a afundar. Nós muitas das vezes estamos como Pedro. No meio da situação, Jesus está falando conosco que nós queremos ir até Jesus. Mas na situação contrária, nós começamos a afundar, trazendo para os nossos dias, para os nossos momentos, a querer desistir. Porque a primeira coisa é que nós falamos: eu não vou aguentar, eu não vou suportar, porque comigo isso. Irmãos, para viver o sobrenatural, nós temos que ter fé. Não tem outro jeito de viver o sobrenatural. É por fé, não por vista humana. Pedro, ele começa com uma atitude boa, como devemos começar. Mas no meio do caminho ele sentiu vergonha.
E esse vento já era o mesmo vento que estava soprando e açoitando o barco. Não mudou o vento. Não mudou a situação. Você está entendendo? Às vezes nós estamos confortáveis, mesmo com medo. Dentro do barco nós estamos confortáveis. No meio dessa situação nós estamos confortáveis. No meio de tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos confortáveis. Mas Jesus está olhando para Pedro, Pedro está indo. Quando ele sentiu o vento contrário no seu peito, não foi ele sentiu medo, ele se moveu pelo medo. A fé que ele estava ligada, a fé que ele estava ligado com Jesus, rompeu-se ali. Porque ele já não conseguia ir seguindo aonde Jesus estava. Ele começou a afundar. Às vezes nós estamos perecendo porque o nosso momento de medo está falando mais alto. Pastor, mas o senhor não sente medo? Claro que eu sinto, eu sou ser humano. O medo já está incutido na carne. Todo mundo sente medo. Mas mover-se pelo medo é que nós não podemos. Mover-se pelo medo, nós movemos-se pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Por isso que muitas pessoas não conseguem se deslocar do local que está vivendo. Vai para lá, apanha. Vem para cá, apanha. Fica ali, apanha. Por quê? Porque não toma posição. Nós precisamos tomar posicionamento para viver o sobrenatural. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é duvidando. Não é talvez, não é será, não é quem sabe. O posicionamento da fé ele tem que ser direcionado, dizendo, eu vou permanecer aqui. E como eu adquiro fé, pastor? Orando, lendo a palavra e crendo nas palavras de Jesus. O Espírito Santo todos os dias fala conosco, irmão. Eu não acredito, né? E nem penso que o Espírito Santo só fala comigo. Porque Deus não tem filho predileto. Ele tem aqueles que todos são filhos que estão na presença. Mas os que buscam mais, o que obedece mais, vai ter mais sensibilidade de ouvir o pai. Né? É como numa família. Se o filho não obedece o pai, ele vai entrar em caminhos tortuosos. Ele vai sofrer. Mas o filho que obedece, pai e mãe, está em sujeição, ele vai receber a bênção. Né? Ele vai chegar no propósito daquilo que é almejado, daquilo que o pai, a mãe, a família está propondo para ele. É a mesma coisa de Deus e Jesus. Ele quer que nós obedecemos a palavra. Não é se nós queremos obedecer, nós temos que obedecer. Ah, mas não era aquilo que eu queria ouvir, não era aquilo que eu queria viver. Irmãos, não é a nossa vida mais. Não é o que eu penso, o não de Deus traz vida. Pedro, ele começa bem, ele começa a viver o sobrenatural ali descendo no barco de uma forma extraordinária. Né? Mas quando ele sentiu o vento contrário batendo no seu peito, a adversidade, o dia mau chegando para ele, ele começou a ter medo. Aí moveu-se pelo medo. E aí ele grita, né? Porque ele grita assim no versículo 30. Vamos lá. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Está vendo? A Bíblia está dizendo, não é o pastor Eduardo. Teve medo e começou a ir para o fundo. Por quê? Moveu-se pelo medo. Aquilo que ele estava vivendo, caminhando sobre as águas, começou a afundar. Sabe por quê? Ele sentiu o vento, teve medo e moveu-se pelo medo. Ele começou a olhar para a circunstância dele. E nós nunca podemos olhar para as nossas circunstâncias. Nós temos que olhar para o que a palavra diz. Se eu for esperar para pastorear, para ter um renome, para viver o meu ministério, para alguém estar aplaudindo, irmãos, eu não vou viver. Eu tenho que crer naquilo que é a minha chamada, que eu entendo que é a minha chamada e naquilo que Jesus está dizendo. Se Jesus está falando, é para cá, eu tenho que ir para lá. Se Jesus está falando, para aí e espera, eu tenho que esperar. Se Jesus está falando, vem, eu tenho que ir. Se Jesus está falando, pede perdão que você errou, eu tenho que pedir. Se Jesus está falando, vai lá e perdoa, eu tenho que perdoar. Se Jesus está falando, vai lá e libera uma palavra, eu tenho que liberar. O problema é, nós queremos se mover quando queremos. Nós queremos fazer o que nos apraz, né? Quando somos vistos. Né? Porque a única atitude diferente dos discípulos ali foi a de Pedro. Porque ele falou, se és tu, faça-me ter contigo por cima das águas. Eu quero viver isso que o Senhor está vivendo. Jesus disse, vem. Já tinha uma palavra liberada. Ah, pastor, mas era o vento contrário. O vento contrário já estava açoitando o barco. Por isso que Jesus não só tratou a fé dos discípulos, ele trata a nossa fé todos os dias, irmão.
Eu não sou só cristão, eu não sou só seguidor de Cristo quando está tudo bem. Quando o meu caráter é forjado é quando as coisas estão viradas de cabeça para o ar. É quando parece que eu não vou suportar, que eu vou sucumbir, que é maior do que eu permaneço fiel a Jesus, que eu vou encontrar a vitória. Que eu permaneço fiel a Jesus, que eu vou ganhar, eu vou sair desse lugar. Que eu permaneço fiel a Jesus, que eu vou parar de andar em círculos e vou seguindo o caminho. O nosso problema, como ser humano, é querer viver o sobrenatural no âmbito físico. E não precisa ir muito. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos a presença de Jesus, se nós não tivermos em comunhão, irmãos, nós só estamos cumprindo tabela na igreja. E nós não podemos fazer isso. Por isso que eu sempre ensino oração, jejum, leitura da palavra, andar em comunhão. Né? Você ouviu um negócio aqui, você não vai liberando palavra em cima. Você ouviu, você medita. Se é para você entrar, você entra. Se não é para você, não entra. Né? Se é para você falar alguma coisa, você vai perguntar para Deus. Se não é, você não vai falar. Às vezes nós estamos procurando as lutas. Não é as lutas que estão vindo atrás de nós, é nós que estamos procurando a luta. Porque Deus não permite nada sem antes avisar o seu povo. Foi a mesma coisa com Pedro. Não era a primeira vez que Jesus estava falando de fé, mas quando ele viu, falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus já estava dizendo, não tenha medo. Jesus sabia que Pedro ia pedir para ele andar por cima das águas, mas Jesus já estava dizendo, não tem mais. Deus abençoe a irmã Ivani, Deus abençoe meu amigo Léo Santoro. Então nós temos que entender. Ele começa a clamar dizendo, Senhor, salva-me. Né? E Jesus, logo estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está entendendo que a exortação, o ensino de Jesus é quando Jesus tira ele do fundo? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque não ouviu e creu na palavra, porque Jesus já tinha dito no versículo 27, tem de bom ânimo, se alegra. Sou eu, né? Ou quando Jesus fala sou eu, está dizendo, ó, eu, o Jesus que vocês conhecem. Eu, o Jesus que é o Messias. Eu, Jesus que veio para transformar essa humanidade. Né? Sou eu, não tem outro. Ele está dizendo, essa identidade é minha. Não tem mais. Mas aí Pedro vai. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor tem mais fé que Pedro? Não. Eu estou dizendo que a Bíblia nos dá relatos para nós fortificarmos e fortalecermos a nossa fé. Jesus está dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé de Pedro era tão pequena nesse momento que era quase nula, porque estava misturada com medo. O medo é a fé inversa. Por isso que eu não gosto muito de conversar com pessoas pessimistas. Tá? Eu aconselho elas, mas eu não gosto muito de dialogar. Por quê, pastor? Porque tudo que você fala para elas, elas falam, vai dar errado, não tem condição, não tem dinheiro, você não conhece fulano, você não conhece ciclano, você não... Vai dar errado tudo. Tudo dá errado, nunca dá certo. Na boca do pessimista, daquele que está vivendo com medo, nada dá certo. Mas conversa com uma pessoa que tem fé, numa pessoa que está crendo na palavra de Deus, numa pessoa que está bem com ela mesma, bem com a presença de Deus. Você fala para ela, nós vamos ter que atravessar esse pântano aqui. Falou, Deus já preparou uma ponte aqui. Deus já tem tudo preparado, fique em paz, vai chegar na nossa mão. É isso que Jesus nos ensina, irmão. Não é a situação. Não é a condição que vivemos, é naquilo que cremos. Quer viver o sobrenatural? Tenha fé. E não é só para mim, é para você, para todos que estão nos ouvindo, para todos da terra, irmão. Fé em quê? Fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espírito Santo, fé na palavra. Porque essa autoridade que Deus nos dá é só para filho, irmãos. E todos receberam essa autoridade na cruz do Calvário, mas tem que tomar posse. Salvação tem que tomar posse. Lugar de filho tem que tomar posse. E como eu tomo? João capítulo 1, depois dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vem João, capítulo 1, versículo 12.
E todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, então eu governo junto com Deus. Ah, pastor, o senhor está maluco? Não, a Bíblia me dá respaldo. O testamento é para quem? Para quem vai ficar responsável da herança. E o testamento é para nós, é para a igreja de Cristo. Ah, mas para mim é impossível. Para mim também é, mas para Deus nada é impossível. Então Deus escolheu nós. Deus nos chamou. Pai Senhor, pastora Maria Cristina, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos vivendo ambientes espirituais que nós fazemos culto. E pastor, irmão, dirigente de culto sabe. A pessoa vem naquele fervor, adora. Daqui 2 dias, 3 dias, liga para nós. Pastor, eu não estou aguentando. A pressão é grande. Também quer viver um ambiente espiritual todo num só dia. Já chama o diabo, quer dar paulada no diabo, quer pisar na cabeça do diabo, quer chutar o diabo. Irmãos, a Bíblia nos dá respaldo de obedecer a palavra de Deus. Eu não posso comprar uma guerra que eu não estou preparado para lutar. Se eu estiver na guerra, Deus me dá arma para vencer. Mas eu não posso ficar chamando a guerra, né? Porque muitas das vezes nós chamamos a guerra, nós chamamos a situação difícil. Nós vamos cutucar. Não reveste, não ora, né? Não busca a presença, não consagra. Aí quer fazer tudo. Irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Porque Pedro, começou bem. Tá? E muita gente diz, não importa o estado, como você começa. O importante é como você termina. Não. Se começou errado, vai dar errado. Se começou errado, vai dar errado. Agora começa na humildade, na perseverança, na fé, obedecendo todas as autoridades, principalmente aquelas que é imposta por Deus. Seja espiritual, seja legislativo, desde que não fira os princípios bíblicos. Porque se ferir os princípios bíblicos, nós vamos ficar com a Bíblia. Tá? Se ferir aquilo que Deus está dizendo, nós vamos permanecer com a palavra. Mas Pedro estava bom. Ele começou bem. Só que ele errou numa coisa. Ele temeu quando não era para temer, porque Jesus já tinha liberado uma palavra. Ô pastor, falando assim parece fácil. Não, irmãos, é só nós olharmos a palavra. Quando Jesus fala para mim, ó, você vai passar por um vento, eu vou ficar besta, vou ficar lá bobão. Ah, eu vou passar por um vento, vou sentar no sofá. Não, se Deus está falando para mim que eu vou passar por um vento, o que eu vou fazer? Eu vou para a oração, eu vou para a consagração, eu vou para a leitura bíblica. Se eu já leio, vou ler mais. Por quê? Para quando chegar o dia mau, nós somos cristãos no culto, em casa, dormindo. Pastor, dormindo dormindo, Jesus nos ministra. Então nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos na dúvida. Porque Jesus disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, eu tinha dito para não temer. Aí você perguntou se era eu falei, vem. Agora você está duvidando. É esse o nosso problema. Duvidar daquilo que Jesus falou. Se alguém fala alguma coisa, ainda que seja mentira, nós acreditamos muitas das vezes. Mas quando é Jesus, nós duvidamos. Né? Deus abençoe, tia Neuza. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, reflita comigo. Aqui está o barco. Aqui está o conforto de Pedro e dos demais discípulos. Mesmo que as ondas estão açoitando o barco, ó, o barco está aqui. Mas eles estão com os pés firmados no barco. Né? Agora, Jesus está vindo por cima das águas. Pedro olha. O cenário é tremendo, né? Para nós que lemos, conseguimos imaginar, imagine para aqueles que viram. Cenário, né? Espetacular. Aí tem o diálogo. Aí começa. Deus abençoe, Nilza Romualdo. Seja bem-vindo. Aí começa. Quando Jesus já está falando, irmão Robson, Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Quando Jesus está falando com Pedro, acontece algo. O âmbito espiritual muda. Porque nenhum homem pela física consegue andar.
por cima das águas. Graças a Deus que Jesus não precisa da física para fazer os milagres. Graças a Deus que Jesus não precisa de nenhuma receita para curar ninguém. Graças a Deus que Jesus não precisa de palavras humanas, de aceitação humana para converter alguém, para trazer alguém para a tua presença. Graças a Deus que Jesus não precisa de quantas pessoas apoiando votação para afirmar alguém diante da sua presença. Não. Jesus, ele quer fazer, ele faz. Ele só precisa de alguém disposto. Você está disposto, assim como eu tenho que estar disposto para viver o sobrenatural de Deus? Eu quero ser profeta nessa manhã. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, vai começar hoje esse sobrenatural. Pastor, por quê? Porque nós vamos obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Nós sacrificamos muito e obedecemos pouco, irmão. Nós queremos ir na força do braço. Nós queremos resolver tudo na força do braço. Nós queremos tudo para ontem. O ontem já passou. Vamos viver o hoje, cada dia de cada vez. Pastor, o senhor não tem projeto? Tem. Tem até agenda. O ano todo, se duvidar. Mas eu estou vivendo cada dia, um dia de cada vez. Se o hoje nos é proposto, vamos fazer o que temos que fazer hoje. Então vamos confiar hoje, vamos acreditar hoje, vamos entregar hoje, vamos viver o hoje. Às vezes nós falamos, Deus está no controle. Tantas às vezes eu vejo pessoas colocando, está tudo na mão de Deus, principalmente no Facebook. Daqui a pouco está lastimando. Se está na mão de Deus, por que está lastimando? Deus, ele tem o melhor para nós. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, difíceis. Né? Tempos difíceis. E tempo de decisão. Deus abençoe minha cunhada Valquíria. Tempo de decisão. Você já se decidiu hoje? É uma pergunta. Porque é a decisão que vai nos fazer mover desse lugar. Você já se decidiu hoje? Ou está esperando alguém decidir por você? Ah, se todo mundo for para lá, eu vou para lá. Se todo mundo vier para cá, eu vou para cá. Não, não seja piolho não. Não anda pela cabeça dos outros. Não. Vai naquilo que Deus falou para você. Né? Piolho que fica andando de cabeça em cabeça. Pensamento em pensamento. Né? A pessoa está lá, ele pula e vai para lá. Né? Não, mas nós temos que estar pautados na palavra. Ah, pastor, mas todo mundo está fazendo. O errado é errado mesmo que todo mundo está fazendo. Pastor, mas isso é verdade, mas ninguém está fazendo. Continue na verdade, continue naquilo que traz honra para a presença, para a palavra, para o teu ministério, para a tua vida familiar. Vamos lá para chegar na conclusão, senão eu não concluo. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Você está entendendo o propósito? O vento não acalmou. Deus abençoe, Silvana Carvalho. Você entendeu que o vento não acalmou quando Jesus pegou na mão de Pedro? O vento só acalmou quando Jesus levou Pedro aonde era o início daquilo que ele queria viver. Você está entendendo que Jesus ele vai nos tratar, mas no meio da adversidade, ele não vai ficar falando conosco. No meio da adversidade, nós vamos ter que usar aquilo que aprendemos. Deus abençoe nosso irmão Kleber Leal. Porque é o seguinte, irmãos, eu aprendi isso um tempo e nunca mais esqueci. Que Deus é como o professor da escola. Ele vai falando daquele assunto, daquela matéria, daquilo tudo, vai ensinando. Mas no dia da prova você não vê o professor falando com você. Ele vai falar, agora é a hora de você expressar o seu conhecimento. E todo o seu conhecimento vai vir por papel. É a mesma coisa Deus. É a mesma coisa Jesus e o Espírito Santo. Ele vai nos ensinando dia após dia. Vai nos direcionando, vai nos mostrando o caminho que nós temos que caminhar. O que nós devemos fazer. No dia da adversidade, ele vai ficar nos olhando e nós vamos ter que colocar em prática aquilo que aprendemos, irmãos. Ah, pastor, aí fica difícil. Não fica. Não fica difícil. Porque se nós temos fé e acreditamos em Jesus, nós vamos colocar em prática a tua palavra. Eu não posso aceitar viver o dia mal para sempre na minha vida. Eu não posso aceitar viver uma crise de depressão até o resto da minha vida, não. Eu não posso aceitar ser uma pessoa vazia o restante da minha vida, até porque pessoas nos procuram e dizem, pastor, eu acho que eu nasci para sofrer. Não, ninguém nasceu para sofrer. Está no local de sofrimento porque ainda não quis
tomar posse da palavra. Não quis acreditar que Deus tem algo melhor. Tem pessoa que diz, quando eu tiver aquilo, eu vou servir a Deus. Mentira! Se não serve a Deus agora, com o que tem, com o propósito que tem, vai servir a Deus depois que Deus dá aquilo? Mentira! Ah, pastor, o senhor está pegando pesado. Não, quantas pessoas já orei? Né? Não é por mérito meu. Eu ajudei em campanha, Deus abriu porta, deu carro, fez coisas sobrenaturais, curou. Trouxe o esposo, trouxe a esposa de volta. Aí sempre havia um porquê. Ah, eu não posso por causa disso, por causa daquilo outro. Irmãos, a Bíblia mesmo disse, seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocarei, né? Então, seja fiel naquilo que você tem hoje. Pastor, mas eu tenho meia hora aqui, eu vou verter para Deus. Glória a Deus. Seja fiel naquilo que você tem, sem esperar nada em troca. Seja um abençoador, seja uma pessoa de palavras boas, seja uma pessoa que abraça. Seja uma pessoa que libera, né, palavras com autoridade. Incentivo espiritual. Agora é uma pessoa amarga, vazia, quer viver o sobrenatural, não vai viver, irmãos. Tá? Eu não vou nem pedir perdão porque não vai viver mesmo, não é a minha vontade. É o que a palavra diz. Né? Nós estamos sempre orando. Nós estamos sempre buscando a Deus. Nós estamos sempre querendo fazer o melhor, porque eu já errei muito. Eu já fui piolho, eu já ia pela cabeça dos outros. Tá? Eu ia pela cabeça dos outros e achava que era aquilo mesmo. Hoje não. Me entregou uma profecia, não vou analisar o profeta, eu vou pela profecia, eu vou na palavra. É Deus que falou, então tem que estar na palavra, tem que estar embasado na palavra, tem que ter respaldo na palavra. Se Deus falou, ele é fiel para cumprir. É igual nós estamos aqui na campanha, forte, né, nos cultos de cura e libertação. Oração, depois que acaba a pregação, nós vamos orar na mesa. Pode trazer tudo que estava lá com empecilho. Carteira de trabalho, currículo, exame. Pode trazer até garrafa d'água que nós vamos orar e Deus vai curar e vai libertar. Pastor, por quê? Porque nós temos que se posicionar. Deus falou para mim fazer, eu vou ficar esperando alguém fazer? Porque deu certo lá e eu tenho que fazer aqui? Não, eu tenho que ter direcionamento de Deus, irmão. E pessoas já têm começado a receber milagre, já têm entrado pelo processo de libertação. Ah, eu só vou caminhar na água agora que eu tiver uma bota 7 léguas. Eu só vou caminhar sobre as águas quando eu aprender a nadar. Não. Eu tenho que caminhar sobre as águas, eu tenho que caminhar onde Jesus está me guiando. Você perguntou para Jesus onde Jesus quer te levar? Você perguntou? É uma pergunta que todas as manhãs eu faço. Senhor, para onde o Senhor quer me levar hoje? O que o Senhor quer me ensinar hoje? Tem dias de prova, tem dias de guerra, tem dias de paz, dias de conquista, até mesmo dia de perdas. Pastor, tem dia de perdas? Tem. Para o meu caráter ser forjado, para o teu caráter ser forjado. O apóstolo Paulo, ele disse, eu sei glorificar a Deus em tudo, eu sei ter abundância, mas também sei, né, viver na escassez. Sei dormir numa caminha forradinha, mas também sei dormir no chão. Sei ter e sem não ter. Agora, quando eu não tenho, é o diabo. E quando eu tenho, é Deus? Não. Revisa esse conceito aí. Nem tudo que nos traz alegria vem da parte de Deus. E nem tudo que nos traz tristeza vem da parte do diabo. Pastor, como assim é? Deus muitas das vezes vai nos contrariar para nos salvar. Vai nos contrariar para nos poupar, para nós não sucumbirmos, irmãos. Nós estamos olhando aqui, Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé, e por que duvidaste? E versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, chegou no propósito onde Jesus quer, acalmou o vento. Aquilo lá foi uma escola para Pedro. Pedro estava muito afoito, achando que já estava preparado, mas não estava preparado. Às vezes nós estamos achando que estamos mais preparados que outras pessoas e nós estamos verde. Mano. Verde. Ah, quando alguém vem falar, não, eu sei de tudo. Não, já passei por isso aí. Não. Todo dia nós aprendemos. Ninguém na Terra sabe de tudo. O conhecimento não diz que chega um tempo, um propósito de conhecimento já limitou, acabou, não. Conhecimento nunca esgota.
Nunca acaba, nós nunca sabemos tudo. Pedro estava verde demais, ele era afoito, ele era ansioso, e Jesus estava trabalhando para curar Pedro da ansiedade. Ele queria viver, mas não queria confiar na palavra. É a mesma coisa nós, irmãos. Nós queremos viver, mas nós não confiamos na palavra e muito menos obedecemos. Se tiver o culto do receba, está todo mundo. Mas o culto da renúncia não vem. Porque nós estamos acostumados só a receber, virou um vício para nós. E entregar, e obedecer, e fazer. É um negócio de fazer tão espiritual, é tão tremendo, que a Bíblia diz que quando nós formos fazer alguma coisa para alguém, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Então faça com amor, faça com todo o seu empenho, invista para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não é só querer viver, nós temos que regar isso. Tá? O sobrenatural está aí proposto para nós viver todos os dias que Deus nos dá vida e saúde. Mas às vezes nós queremos viver no natural. Ah, eu estou precisando disso, eu vou ligar para fulano. Eu estou precisando daquilo, eu vou falar para ciclano. Eu estou precisando disso, eu vou ver o que eu faço. Eu já fui assim, irmão. Mas depois que eu aprendi a confiar em Deus, eu tenho sofrido menos. Né? Parei até de roer unha, hoje eu tenho até unha nos dedos. Né? Roía a unha que saía até sangue, tanto ansioso que eu era. Se não fosse no meu tempo, não seria. Para com isso, é no tempo de Jesus, é no tempo de Deus. Pela palavra. Nós lemos Eclesiastes 3 muito, mas praticamos pouco. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Repita comigo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E por que nós estamos sofrendo por antecedência? Não, deu certo, glória a Deus. Se não deu certo, glória a Deus também. Deus está dando livramento. Às vezes, coisa simples. Estou preparando, às vezes, para ir a algum lugar, para viajar, para ir pregar em algum lugar. O carro quebra. Antigamente eu ficava provado, frustrado. Hoje eu paro e penso, falo, é livramento de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e dos irmãos que estão indo comigo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é só uma coisa. Não é só meia dúzia de coisas. É todas as coisas cooperam. Se tudo coopera, por que quando chega o dia difícil de eu enfrentar, eu não quero que coopera? Eu não quero fazer cooperação com esse dia. Eu não quero cooperar com ele. Se chegou o dia difícil, eu vou para o que eu aprendi, ajoelho. Vou para a Bíblia. Vou para a oração. Vou para o lugar secreto. Aí quando chega o dia da bênção, nós queremos revelar ele para todo mundo. Posta e fala para todo mundo, faz até festa. Não, irmão, nós temos que começar a pesar o que nós estamos vivendo. O oba-oba não é para nós, tá? Né? Tem cânticos aí que diz que a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Mentira. Saímos de um estágio e vamos entrar em outros. Em todos os dias nós estamos uma obra em construção. Nós nunca estamos preparados totalmente. O dia que estivermos preparados totalmente, irmãos, Jesus não vai nos deixar na terra. Não vai nos deixar na terra. Pode ficar tranquilo e despreocupado. Está 100%, já tem que ir para a glória mesmo, para não se perder no meio do caminho. E nós estamos aqui em uma obra em construção. Nós estamos aqui querendo todos os dias viver o melhor de Cristo. Então nós temos que dar o melhor que Cristo espera de nós. Não é o nosso melhor. Porque o nosso melhor às vezes é o que nós pensamos. Mas nós temos que pedir para Deus, né, direcionamento. Vamos lá para concluir. Então aproximaram-se, versículo 33. Os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Está aí a questão. Depois que Jesus acalmou a tempestade, que eles estão dizendo que és verdadeiramente o Filho de Deus. Então até então eles tinham dúvida. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Então até então eles estavam com dúvida. Ainda que tinha sinais, ainda que tinha maravilha, eles estavam com dúvida. Deus abençoe, eu acho que é Lia Murim, está ao contrário aqui.
Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Né? Quando Jesus disse, né? No começo aqui no versículo 22, ele ordenou aos discípulos que passassem para outra banda. Então vamos lá. Jesus já tinha liberado uma palavra. Jesus não disse para eles: vocês vão chegar no meio do caminho e vão perecer. Vocês vão ficar rodando em círculo e vão perecer. Não. Jesus já tinha dado a ordem, porque tinha propósito do outro lado, irmãos. O processo era para trabalhar a fé dos discípulos, mas o propósito verdadeiro era do outro lado. Você está entendendo? O que nós estamos passando é um processo, mas o propósito vai chegar. O propósito vai acontecer porque Jesus liberou uma palavra. Vai para outro lado. Vai chegar do outro lado. Então por que nós estamos afoitos? Não, Jesus falou, eu vou crer na palavra de Jesus. Jesus disse que vai acontecer. Se eu fosse depender de palavra de pessoas, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu ia morrer, que não ia virar nada, que não ia pregar nada, que não ia ser nada. Eu não sou o melhor dos melhores, mas eu estou fazendo tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Eu não posso dizer que eu sou o top das galáxias. Não. Que eu sou o melhor. Não. Eu sou, pelo contrário, o menor. Mas tudo aquilo que Jesus prometeu e eu criei, aconteceu. E eu estou vivendo promessas até hoje. Você está entendendo o tamanho do propósito de Deus? É chegar do outro lado. E para chegar do outro lado vai ter luta, vai ter prova, vai ter dias difíceis. Mas nós vamos vencer em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu o mundo nos abrindo a porta de acesso à graça, irmão. É o favor imerecido. Nós não podemos dizer que estamos sozinhos. O Espírito Santo Consolador está todos os dias. Nós não podemos dizer que estamos desamparados. A palavra de Deus, a boca de Deus está conosco todos os dias. Nós não podemos dizer que não tem ninguém por nós, porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Então toma muito cuidado com as suas palavras. Começa a profetizar, começa a crer na palavra e avante. Posição. Não distração. Não oposição. É posição. Eu só vou fazer se Deus fizer. Não, irmão. Já passou do tempo disso aí. Você já está no tempo da maturidade agora. Tempo de ser maduro, o suficiente. Então vamos para cima. Vamos lá. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Acabamos de ler. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas as terras em redor. E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam que ao menos eles pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos que a tocavam ficavam sãos. Está aí a escola. Jesus estava preparando os discípulos dizendo, hoje quem faz o milagre, quem cura, quem traz a libertação sou eu. Mas todo o poder será transferido para vocês. Todo o poder será transferido para vocês para fazer essas obras aqui. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é escola, é processo. Agora nós estamos em uma situação bem melhor do que as dos discípulos. Pastor, mas era o tempo de Jesus. O tempo de Jesus é hoje também. Só que no tempo que Jesus está ensinando eles, Jesus tinha o Espírito Santo para ver e para se cumprir, né? Desceu sobre ele como forma de pomba corpórea, né? Então vamos lá. Agora nós passamos esse tempo aqui. Nós já temos o Espírito Santo na terra. Então ele não vai ter que descer, ele já desceu. Nós só temos que receber o Espírito Santo e deixar ele fazer morada em nós. Se Pedro aqui, sem o Espírito Santo, andou sobre as águas, imagine nós com o Espírito Santo, irmão. Você está entendendo o tamanho da dimensão de autoridade que Deus deu para nós? Pastor, o senhor está dizendo de Pedro, irmãos. Pedro, só com a palavra, estou dizendo aqui de Jesus. Ele já
Foi para cima. Agora imagine dotado do Espírito Santo que ele não tinha feito, ele tinha voado. Então nós temos que tomar posse da palavra. Não é loucura. Nós temos que tomar posse da palavra. Nós temos que crer no Deus do impossível. Nós temos que crer que nós vamos caminhar sobre as águas. Temos que crer que aquela enfermidade vai ter que bater em retirada. Eu não canso de profetizar cura sobre a vida das pessoas. Eu não canso. Pastor, o senhor é louco, o senhor está mentindo para as pessoas. Não. Enquanto Jesus não falar para mim, ó, eu não vou curar, eu não tenho nada com isso, eu estou profetizando e crendo no milagre. Orando para Deus fazer o milagre. Orando para Deus abrir porta, orando para Deus restaurar. O nosso problema é que nós queremos orar por pessoas. Nós queremos selecionar o tipo de pessoas que oramos. Irmãos, não vai muito tempo, eu estava jogado aí, bebendo cachaça às 7 horas da manhã, já estava enchendo a bochecha, os pés. Jesus me resgatou, graças a Deus. Você acha que eu vou falar que a pessoa lá não tem jeito? Negativo. Que Deus não pode converter? Negativo. Na minha casa, pessoal, minha casa, eu escolho quem entra. Mas na casa de Deus, não. Na igreja, não. Sempre haverá lugar para todos. Pastor, mas foi aquela pessoa que falou mal do Senhor, não tem problema, ela é filha de Deus também. Foi aquela pessoa que disse que esse trabalho não ia frutificar, não tem problema, ela é filha de Deus também. Deus quer fazer a mesma obra na vida dela. Então, irmão, nós temos que ficar focados em fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E Deus quer que nós vivamos o sobrenatural. Tem alguém nesta manhã querendo viver o sobrenatural? É só obedecer e pôr em prática a palavra. E no dia mal não é voltar para trás, não é retroceder, é ir adiante, avante sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Nós vamos estar orando para encerrar. Fica com esta palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Quarta-feira não conseguimos fazer a live. Nós não conseguimos fazer a live. Estávamos em viagem, resolvendo alguns assuntos pessoais. Mas hoje estamos aqui, tá? Lembrando que hoje às 19h30 temos culto de cura e libertação, com oração forte, né? Com a mesa que podemos trazer tudo. E nós vamos apresentar diante do Senhor, né? Se for uma causa muito grande, escreva no papel, né? Para não tomar muito espaço na mesa. Tá bom? Em nome de Jesus. E nós estamos glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Eu já vou orar aqui pela nossa irmã Elísia, né? Que fez uma cirurgia, se eu não estiver enganado, da vesícula, está se recuperando, para que a recuperação venha a ser uma bênção. A cirurgia foi um sucesso em nome de Jesus, e todos vocês estão convidados, tá? Para estar na presença de Jesus. Você que é de Aporé e região, te convido para estar conosco, às 19h30, né? Rua Jason Justino de Moraes, 545, né? Centro de Goiás aqui, bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos orar aqui pela vida da nossa irmã Elísia, Senhor, que passou por uma cirurgia essa semana e a cirurgia foi um sucesso, Pai. Graças a Deus. Mas eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor venha, Pai, trazer a recuperação, Senhor Jesus, total da tua filha, cuidando, meu Pai, livrando de toda a inflamação, de tudo aquilo que queira, Senhor Jesus, atrapalhar o processo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor também alcance a vida dos meus irmãos, participantes dessa live, aqueles que verão pelo canal do YouTube, aqueles, Senhor Jesus, que verão por compartilhamento, até mesmo entrarão mais tarde, Senhor, na nossa página no Facebook. Mas que todos sejam alcançados com a mesma autoridade, meu Pai, que esta palavra foi pregada nessa manhã. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias, Pai. E se o Senhor não voltar até a data de amanhã, nós possamos nos reunir novamente diante da Tua presença. Ser conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as suas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos. Sempre todos digam amém. Está encerrado mais uma live em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, segunda-feira às 10 horas nós temos um encontro marcado. Fiquem